Dizem que algumas alegrias chegam de mansinho, como quem não quer chamar atenção, mas acabam fazendo a casa inteira parecer mais viva. É como se a vida tivesse encontrado uma brecha entre uma xícara de café e um suspiro profundo, e decidido entrar. Há quem diga que os gatos são mensageiros da calma, outros dizem que eles são professores da arte de fazer nada com elegância. Mas existe um terceiro tipo de gato, um tipo raro. O tipo que transforma o tédio em comédia, a rotina em teatro e o silêncio em trilha sonora para a confusão. Comente aqui, de onde você está ouvindo nossas histórias. Adoro ficar sabendo até onde estas histórias alcançam. E foi esse tipo que estava prestes a entrar na vida da Júlia. Naquela manhã, o sol estava brilhando, as folhas dançavam pequenas coreografias no quintal. E Júlia se encontrava naquele estágio curioso da vida onde tudo está bom, mas meio sem graça. Não era tristeza, não era alegria, era só uma linha reta. Até que o destino, que às vezes tem humor de gato, decidiu fazer sua entrada. Não com barulho, não com drama, mas com um miado sonoro, dramático, quase teatral, que soou do lado de fora da porta como um anúncio épico. Prepare-se, eu cheguei. Júlia não estava passando por nada grandioso, cinematográfico ou digno de novela. Nada de corações partidos dramaticamente jogados na chuva, nem existenciais reflexões na beira de um penhasco. Era algo bem mais comum. Ela estava cansada. Cansada do trabalho que parecia repetir o mesmo dia todos os dias. Cansada da rotina que ia do café ao travesseiro como um loop infinito. Cansada da sensação de que a vida estava rodando no modo piloto automático, enquanto ela só assistia de camarote. Ela acordava, tomava o mesmo café, caminhava pela casa com passos suaves e sempre acabava olhando para a mesma cadeira vazia da sala. Não que houvesse alguma história trágica envolvendo a cadeira. Nada disso. Era só uma cadeira muito solitária para uma casa tão silenciosa. Às vezes ela até conversava com a planta da sala, tentando dar algum charme poético à rotina, mas a planta não respondia, pelo menos não no ritmo que ela gostaria. Ela sentia falta de algo que nem sabia nomear. Não era companhia, porque ela até gostava de estar sozinha. Não era aventura, porque ela não queria escalar montanhas nem saltar de paraquedas. Era só uma coisinha, uma faísca, um brilho, um motivo para rir sem precisar pensar muito. E foi exatamente nesse espaço calmo, sem grandes dores, mas com uma pontinha de saudade e de alegria, que o destino decidiu agir. Porque o destino adora entrar quando o cenário está quieto demais. E naquela manhã, ele entrou com bigodes. Quando Júlia abriu a porta para ver de onde vinha o miado dramático, encontrou um gato do tipo que parece ter sido esculpido por um poeta distraído. Pelagem laranja meio desgrenhada, rabo levantado como bandeira de vitória e uma expressão de quem já viveu umas 5 vidas e meia. Ele não parecia assustado, nem aflito, nem perdido. Ele parecia ciente, como se tivesse chegado ali com um propósito claro. Bom dia, trouxe caos e carinho. Onde deixo? Júlia olhou para ele e o gato olhou de volta com aquela piscada lenta e profunda que gatos fazem quando estão passando alguma mensagem universal que nós, meros mortais, fingimos entender. Ele entrou sem pedir, atravessando a casa como quem estava fazendo uma inspeção espiritual. Parou na sala, subiu na tal cadeira solitária e se acomodou nela com a naturalidade de quem diz: agora não está mais vazia. Júlia ficou ali parada, segurando a maçaneta, pensando se aquilo realmente estava acontecendo ou se era algum tipo de intervenção felina do destino. O gato bocejou. Mas não foi um bocejo comum. Foi um bocejo daqueles que parecem anunciar um novo capítulo. Um recomeço suave e cheio de pequenas confusões futuras. Ali, entre um miado e outro, nasceu algo. Não uma amizade imediata, nem uma conexão mística instantânea, mas uma presença.
E às vezes é tudo o que a vida precisa para mudar de cor. O gato, agora oficialmente chamado de Sol, porque iluminava, mas também porque acordava cedo demais, revelou em pouco tempo um talento natural para transformar qualquer ambiente em palco de comédia. Ele tinha o hábito de sentar em posições que fariam um yoga avançado repensar a carreira, e seu passatempo favorito parecia ser derrubar objetos apenas para observar a gravidade funcionando em tempo real. Júlia, que antes via a casa como calma demais, agora vivia em um filme de ação felina. Mas foi num final de tarde, enquanto o sol se escondia atrás da janela e a luz dourada invadia a sala, que a reviravolta aconteceu. Júlia estava lavando louça, ouvindo uma música leve, quando ouviu um barulho singular. Não um crash dramático, não um miado chamativo, mas um suspiro longo, profundo, quase humano, vindo da sala. Quando chegou lá, encontrou o gato sentado na mesma cadeira que antes era símbolo de solidão. Mas desta vez, ele não estava apenas sentado. Ele estava olhando para a janela, para o céu, com uma expressão tão contemplativa, tão pensativa, que parecia refletir sobre o sentido da existência, da vida, da matéria e do pós-jantar. Júlia se sentou ao lado dele, sem dizer nada. E naquele silêncio, algo curioso aconteceu. Ela percebeu que não estava mais esperando algo da vida. Ela estava vivendo. Sem saber explicar, sentiu uma vontade de rir. Não de humor escandaloso, mas de leveza. Como rir de si mesma, do tédio, do destino, da coincidência e da sabedoria surreal daquele gato filósofo que parecia ter lido 2 livros de Nietzsche antes do café. O momento tinha algo de bonito e de engraçado, porque às vezes a vida muda, sentando numa cadeira com um gato que olha para o horizonte. Com o passar dos dias, as mudanças começaram de modo quase imperceptível. Júlia passou a acordar com um pouco mais de vontade. Não muita, não algo cinematográfico, mas o suficiente para notar que o café tinha mais aroma, a casa parecia mais viva e o silêncio já não era tão silencioso assim. Isso porque Sol tinha uma personalidade expansiva. Ele entendia a importância dramática das manhãs. Toda vez que Júlia se levantava da cama, lá estava ele, sentado aos pés dela, encarando como se dissesse: "Você vai tentar viver hoje? Eu estou torcendo." E se ela demorava muito, ele fazia questão de segurar o chinelo dela com as patas, como um personal trainer felino especializado em motivação passiva-agressiva. Mas a verdadeira transformação não estava no riso, estava no retorno do brilho nos pequenos gestos. Júlia passou a cantarolar enquanto cozinhava, começou a conversar com a planta outra vez, mas agora a planta parecia responder. Ou talvez fosse só sol balançando a folha de propósito, quem sabe? As tardes deixaram de ser longas e vazias. Tornaram-se pequenas novelas de comédia doméstica, sol tropeçando numa bolinha imaginária, sol escalando a cortina como se treinasse para as Olimpíadas felinas, sol encarando formigas como se fossem entidades espirituais. E ao observar tudo isso, Júlia percebeu. Ela não estava apenas rindo, ela estava sentindo, estava retornando para si mesma. A casa já não era cenário, era lar. E Sol não era só um gato, era um pontinho de luz com bigodes. Um dia, enquanto Júlia arrumava a sala, percebeu algo tão simples que chegou a rir da própria surpresa. A cadeira já não parecia vazia. Aliás, ela não lembrava mais como era a cadeira antes do gato. Parecia que Sol sempre esteve ali, mesmo quando não estava, como se o espaço tivesse sido feito para ele, ou talvez para o que ele trouxe com ele. Era sábado. O sol, o do céu, entrava pela janela, iluminando tudo com aquele brilho quente que parece um abraço. E Sol, o gato, estava deitado, barriga para cima, patas jogadas como quem desistiu da dignidade para se entregar ao conforto absoluto.
Júlia olhou para ele e, sem precisar de palavras, entendeu algo profundo. A vida não tinha voltado a ser grandiosa, não tinha virado filme, nem ópera, nem explosão de fantasia, mas ela tinha ritmo de novo, ela tinha riso, ela tinha presença. Sol abriu um olho só, daquele jeito de sábio preguiçoso, como quem diz: viu? Não era tão complicado assim. Júlia se sentou no chão ao lado dele. O gato rolou, encostou a cabeça no joelho dela e começou a ronronar. Não era um ronronar qualquer. Era um daqueles que parecem massagear o coração pelo lado de dentro. Naquele instante, tudo fazia sentido. O miado na porta, a cadeira silenciosa, os dias que foram ganhando cor. Não era coincidência, era encontro. E desde então, quando alguém pergunta a Júlia como ela saiu daquele período sem graça da vida, ela sorri, acaricia Sol e responde: eu recebi ajuda de um filósofo laranja de 4 patas. Porque alguns guardiões chegam sem explicação. E a gente só precisa reconhecer quando eles já estão aqui. Se gostou do vídeo, curta e me siga para Mias. Até a próxima.